Olá. Vamos chamando o pessoal aqui. Olá. Boa noite, tudo bem? Já está conosco aqui a Vânia. Vânia, minha amiga. Prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. A Caroline está aqui também. Regiane Silva. Tudo bem? Olá, tudo bem? A Hanna entrou. Vamos esperar só mais um pouquinho. Vamos aguardar aí uma turminha entrar para nós começarmos a nossa live. Desde já agradeço a todos vocês por estar aí confiando no nosso trabalho, nos prestigiando nessa noite. Uma noite fria aqui em São Paulo. Como que tá aí na cidade de vocês? Me conta aí, Vânia, como que tá o clima por aí? Aqui em São Paulo tá bem friozinho. Tá friozinho, gostoso para dormir. Mas bora trabalhar, né? Hoje já atendimento e agora a live. Bora trabalhar. Minha iluminação tá boa? O áudio tá bem, tá bom? Regiane, tá bem frio? Aqui tá frio também, aqui em São Paulo tá bem frio mesmo. São Bernardo, pertinho, somos quase vizinha. São Bernardo daqui é coisa de 30 minutos. E aí, Vânia? Pro lado da Vânia é quente, gente. A Vânia tá lá em Goiás. É Goiás ou Goiânia? O que é, Vânia? A terra da Vânia é uma terra quente. Tem que ficar de regata, né, Vânia? Blazinho só para atendimento. Tá ótimo, né, meu som? Vamos começar, tá? A gente vai começar falando. Goiânia, a Vânia é de Goiânia. Todos os goiânios aí, é Goiânia que fala, Vânia? Sejam bem-vindos também. Terra boa, né? Que a Vânia é gente boa. Então, nós começamos o nosso encontro na semana passada falando sobre dependência emocional. E lá no nosso encontro a gente pincelou um pouquinho sobre como que nasce esse dependente emocional, né? Da onde que surge o dependente emocional. Então nós vimos que essa dependência emocional, ela vem dali, da infância desse sujeito. O sujeito, ele venceu ali 4 milhões, né, que fala, é uma gana de 4 milhões de esperma ali, e ele foi aquele sortudo a fecundar aquele óvulo, e ele se tornou, né, essa pessoa. Eu faço parte aí desses vencedores dessa grande corrida. E então nós entendemos que quando ele está gerado ali no ventre da mãe, ele já está recebendo muitas informações. Então, todas as informações que aquela mãe, aquela gestante passa durante aquela formação, né, toda a sua gestação, esse feto ele recebe também todas essas informações também. E a gente sabe que muitos falam que a maternidade é maravilhosa, nossa, ser mãe realmente é uma dádiva de Deus, é maravilhoso sim, porém é algo também que é bem trabalhoso. Tem mulheres que passam muito mal durante a gestação, então nós vamos falar de mulheres que são abandonadas na gestação. Tem mulheres que têm um relacionamento bem complicado durante a sua gestação. Então é algo assim que traz algum prejuízo, traz algumas memórias para esse feto, até mesmo de abandono, até mesmo de solidão. Então todo aquele sentimento que essa mãezinha sente, o feto sente também. E quando nós somos dependentes emocional, a gente está falando daquele feto lá desde o ventre, que de alguma maneira ele foi rejeitado, de alguma maneira ele sentiu essa rejeição e esse abandono. E quando ele nasce, dentro desse sistema familiar, a recepção dele também, muitas vezes, não é muito boa também. Então nós vamos falar de um bebê que os seus pais não acolheram ele da forma que ele precisava ser acolhido. E ele vai crescendo dentro desse sistema familiar,
com uma mãe que talvez com alguns dos seus problemas, dentro da dinâmica ali da vivência dessa mãe, ela não supre a necessidade desse indivíduo ainda dentro da sua primeira infância. E isso vai trazendo essas informações, todos esses prejuízos para essa criança, né, que vai se tornar lá um adulto, aquele adulto que a gente depois vai ver nesse adulto essas características do dependente emocional. Então nós só falamos que nós estamos falando de alguém que lá dentro da sua infância ela sofreu coisas terríveis, né? Os traumas dela foram traumas assim terríveis. A gente sabe que tem muitas crianças que sofrem violência física. A gente sabe que tem crianças que sofrem violências sexuais. Nós sabemos também que existem crianças que os pais abandonam essas crianças ainda muito cedo. Então, tem crianças que vai crescer sem pai, sem mãe. Então, tem crianças que os seus pais vai morrer. Vamos supor que uma criança perdeu o pai e a mãe lá muito novinha e ela foi criada lá por um familiar. E dentro desse convívio dessa família, essa criança também sofreu muitos danos, na qual trouxe para essa criança o prejuízo tão grande que, de repente, essa criança, ela pensa dentro dela o quê? Para que eu não sofra mais, eu preciso ter, hoje a gente vai falar do controlador. Então, essa criança, para ela não sofrer mais, ela precisa ter um controle de toda a situação. Quando a gente vê esse controlador, ele é aquele que ele tem que ter o domínio. Ele tem que ter o domínio sobre, se é o marido, ele vai ter que ter o domínio sobre o seu marido. Né? Se é uma mulher, tem que ter ela tende a ter esse domínio sobre o marido. Se é o homem, ele vai ter esse domínio sobre aquela esposa. Se é o filho, elas têm que ter domínio total sobre esses filhos. E isso tudo por conta de algo que ele sofreu lá na sua infância e que trouxe esses prejuízos na área dele ali, ali na esfera psíquica desse sujeito, que ele vai, para não sofrer e não passar pelas mesmas situações que ele passou, então ele pensa, eu vou dominar, então eu vou dominar a situação. Eu não serei mais, para mim não me ferir, não ser ferido, então eu domino. Então eu vou dominar aquele que está do meu lado, vou dominar o amigo, eu vou dominar todos aqueles, enfim. Eu coloquei aqui as características do controlador, né? Esse controlador, ele tem uma dificuldade de entender que o outro, ele tem a sua autonomia. Então, o controlador, ele vai ter dificuldades de saber que aquele outro não é uma extensão dele. Por isso, a necessidade de controlar. Porque o outro é como se o outro fizesse parte desse indivíduo. Então, para ele não perder, ele domina. Então, isso pode ser o marido com a esposa com o marido, com os filhos, amigo, pai. E é como a gente vê uma mãe controladora. Eu falo por mim. Eu, por ter um filho autista, foi exatamente por conta desse meu filho autista que eu cheguei, né, no autoconhecimento, fui fazer psicanálise, enfim, exatamente por conta desse meu filho. Então, por muito tempo, hoje eu estou trabalhando em mim exatamente por isso. Eu sei que ele tem os prejuízos que traz por conta do autismo, e a gente sabe também os perigos. Ele hoje, um rapaz, um homem, ele se nega ao tratamento, então ele não faz acompanhamento, e eu tive que trabalhar dentro de mim exatamente para poder soltar o meu filho. Então existia em mim essa dominadora do meu filho, a ponto de eu abrir mão de toda a minha família exatamente para focar em cima dele. Por hora, existia ali algo necessário. A gente está falando de alguém, né, autista, com seus prejuízos, enfim. Mas eu precisei sim trabalhar em mim para eu não me tornar
essa dependente emocional sobre os cuidados do meu filho, né? Porque o medo de perdê-lo, o medo de acontecer algo com ele era tão grande, era algo que me asfixiava de tal forma que eu tinha esse total controle sobre ele. E eu vejo isso também porque eu venho de uma família onde as mulheres, elas predominam sobre a casa. Então, nós somos mulheres muito mandonas, são mulheres ali muito... elas tendem a ser o chefe da casa delas. E isso também por quê? Porque são mulheres que lá na sua infância, quando a gente vai estudar toda a minha família, a gente vê, são mulheres que teve lá prejuízos. Então eu venho de uma avó materna, a qual ela foi abandonada. Lá na sua infância, a mãe dela faleceu, o pai, segundo ela, pouquíssimas coisas que ela nos conta, o pai dela casou-se de novo e ele estaria distribuindo os filhos para pessoas, parentes, enfim. A gente não conhece muito bem da história. E minha avó, naquela época, a defesa dela foi fugir. Então ela conta que por volta de uns 13 anos, ela fugiu lá do Paraná, veio embora para São Paulo. Foi aonde ela encontrou o marido dela, se casou, teve os filhos. E no decorrer ali da vida dela, né, do casamento, o marido morre também. E ela não deu conta de toda aquela dinâmica de vida. E nós vemos uma mulher que foi abandonada, a mãe morreu, se sentiu rejeitada e abandonada. Aí ela se casa. Aquele marido ali que estava dando proteção para ela, que deu uma família, proteção, ele também morre. E com a morte dele, outro abandono. Ela se sente abandonada novamente. E a gente vê a minha avó não dando conta da situação e ela acaba abandonando os filhos. E dela veio para minha mãe. A minha mãe não abandona os filhos, mas em compensação ela tem toda essa raiz de rejeição e abandono. A gente vê uma mulher se tornando muito forte, ela tem que ser forte, né? Ela não pode ser de novo abandonada, ela não pode ser de novo rejeitada. Então ela se torna ali uma mulher muito forte. Irmãos também pode ser dependente um do outro. A Vânia está falando, sim, irmãos também pode ser dependentes um do outro. Por se achar às vezes o irmão mais forte, ou por o irmão ser mais velho, sim. Essa dependência pode também acontecer também entre irmãos também. E voltando, como eu falei para vocês, então eu venho de uma família onde as mulheres elas têm que ser fortes. Então, dentro disso, quando eu trago a dependência emocional, por quê? Porque por muito tempo da minha vida, eu também fui uma dependente emocional. Eu também precisei ser vista pelo outro para me sentir ser amada, né? Eu precisava estar no meio de pessoas, eu precisava, a minha forma para não ser abandonada era muitas vezes ser boazinha, muitas vezes ser aquela salvadora, muitas vezes ser a justa juiz de um caso. Então, assim, a gente acaba se passando por várias situações a qual a gente acaba se machucando, a qual a gente acaba trazendo mais danos ainda. Por quê? Porque logo que a gente não quer ser abandonado, logo que a gente não quer ser rejeitado, a gente acaba asfixiando as pessoas, né? Com esse domínio que a gente tem sobre o outro. É interessante que eu também pesquisei alguma coisa relacionado, quando a gente fala de boazinha, entra num controlador oculto essa parte. O controlador oculto é exatamente isso, é aquele que vai fazer as coisas para o outro. Então ele vai lá, ele é bonzinho, ele vai dar para o outro, ele sempre vai estar fazendo alguma coisa. Por quê? Ele fazendo, ele sabe que o outro obrigatoriamente vai fazer por ele. Então é uma forma dele dominar sempre o outro. Esse daí a gente chama o dominador oculto. E tem aquele dominador também que ele esse dominador é um dominador mais evidente, que é aquele que... Sabe aquelas pessoas que ela sempre tem uma resposta para tudo? Pois bem, eu também fui muito tempo dessas.
Então, para eu ser bem vista, eu precisava entender de muitas coisas. Hoje em dia é interessante que o pessoal da minha casa fala assim: nossa, ela precisa de vários diplomas, que tudo ela quer saber. Mas foi uma forma de eu estar perto das pessoas. É uma forma das pessoas gostarem de mim. Então eu precisei dominar de vários assuntos um pouquinho, sabe? Quando você fica atento e você sempre tem uma resposta para tudo. Mas qual é o problema da gente ser assim também? O problema disso é você muitas vezes dar opinião dentro daquilo que você não foi solicitado. Então você se torna uma pessoa muitas vezes até inconveniente, porque dentro de um assunto você tá lá palpitando, tá? Mas por quê? Porque você quer ter o controle até mesmo das conversas, até mesmo daquelas pessoas que estão ali ao redor. Tudo isso é para o quê? Para que você traga aquilo a benefício próprio, porque o benefício do controlador sempre é para ele está puxando sempre para ele. No entanto, o controlador ele não consegue ver os prejuízos que ele traz para o outro. Ele não consegue ver que ele deixa o outro sem... como um marido controlador, aquele marido que controla a mulher em tudo, controla o modo que ela tem que falar, o modo que ela tem que se vestir, o modo... Então, ele não consegue compreender que aquela mulher está sendo sufocada por ele. Exatamente porque o benefício do controle é para ele mesmo. Então, ele traz todos aqueles benefícios para si. Porque ele precisa estar no controle. Por quê? Porque lá atrás, como criança, ele não foi ouvido, ele não foi visto, não foi querido, não foi amado. Então ele precisa ser amado. Então para ele ter dentro dele inconscientemente, para ele ser amado, ele precisa segurar essas pessoas. Nós temos também aqui o controlador mediano. E esse mediano, voltando, o controlador evidente também, sabe aquele tipo de pessoa que ela começa, se você não aceita aquilo que ela te traz, né, de informação ali, dentro daquela dinâmica, ele começa a provocar até mesmo briga. E dentro dessa briga, ele vai virar mais ou menos uma vítima da situação, que é onde ele coloca o outro como culpado dele estar chateado e frustrado. Então, o controlador também ele tem de fazer isso. Dentro ali daquele movimento ali que ele faz, porque nada mais é do que o modo de manipular as pessoas, né? Então, dentro desse modo dele, que é a manipulação inconsciente, ele não manipula as pessoas para o mal, mas ele manipula as pessoas para ele não ficar só. Essa é a realidade. Então, dentro daquele processo de manipulação desse controlador, ele faz com que você se sinta mal. Ele faz com que a gente seja culpado de toda aquela frustração que ele tá. Que é mais ou menos assim: eu faço tudo para você. Tudo eu faço para você. Eu faço todas as suas vontades, eu tô aqui, né? Eu te sirvo. E você faz o que para mim? Então, ele tem de fazer esse joguinho, esse controlador também. Meninas, vocês têm alguma coisa para falar sobre o controlador, pra gente ir conversando? Que eu falei bastante coisa aqui, e eu queria também ouvir de vocês um pouquinho a respeito desse assunto do controlador. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Hein, povo? Vocês estão quietinhos aí desse lado aí? E ser o controlador, para ele também é muito difícil, tá, gente? Tá? Para ele não é tranquilo ele ser controlador, viu? É algo bem consciente mesmo, aonde ele busca não ser ferido mais. A busca do controlador não é ferir, mas é ele não ser ferido. Ele também não quer abandonar ninguém, é ele não ser abandonado.
A gana desse controlador é não ser abandonado. Eu não serei mais réu daqueles traumas, porque foi algo tão terrível que ele sofreu. Deixa eu ouvir. Oi, Vânia. Foi algo tão terrível. Vânia, quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Foi tão terrível aquilo que ele aconteceu, esse sujeito. Isso. Foi tão terrível que ele aconteceu que ele não, a intenção dele não é ferir, a intenção dele é cuidar mesmo, é o zelo. Mas daí o alto zelo desse controlador, o alto zelo dele pelo outro vira essa forma de controlar e que sufoca. Isso, a Vânia falou assim que ela ia falar também que o controlador também sofre. Ele sofre porque ele tem medo de ser abandonado. Então, assim, é algo constante. Ele não é uma pessoa que tem paz, que tem tranquilidade. Você pode ver que uma pessoa controladora é uma pessoa que ela não para, ela não tem leveza na vida, né? Ela não consegue levar uma vida leve, ela não consegue levar uma vida fluir. Ela é uma pessoa que ela não confia nas pessoas com facilidade. Isso, sobre quem é controlado sofre muito, né? Sofre muito. Porque a gente vê que essas pessoas que são controlados pelo controlador também são pessoas dependentes. É muito interessante que assim, nós vemos que tudo aquilo que a gente exclui, a gente atrai. Isso é uma grande verdade. Hoje é algo assim muito nítido. Eu excluo, eu atraio. E é muito interessante que todo dependente emocional, ele vai buscar relacionamento com outro dependente emocional. É muito interessante, né? Aí é onde vira o codependente, quando a gente fala o codependente. A Vânia tá falando que ele pode mostrar isso para os filhos e os filhos vão ter consequências. Sim, porque quando esse filho está inserido dentro dessa família, aonde existe pais controladores, qual que é a tendência desse filho? Ele se tornar depois um futuro controlador. Porque é aprendido, né? Você reproduz exatamente tudo aquilo que você vive. Ou você recusa, porque é aquilo que a gente faz, a gente vai querer excluir toda essa vivência, só que consequentemente, lá na frente, eu atraio alguém muito parecido com o meu pai, muito parecido com a minha mãe. E até que isso venha à minha consciência, eu já sofri bastante. Isso. Aí a Vânia colocou que consequências em seus relacionamentos. Exatamente. Porque esse controlador, esse filho que está inserido nesse sistema de muito controle, ele vai levar toda essa dificuldade para dentro do seu relacionamento. Exatamente. E isso daí é muito ruim. Como eu disse para vocês, eu venho de mulheres que tiveram que ser muito fortes para sobreviver. Então eu vim de uma avó que para ela sobreviver lá da morte da sua mãe, né, e do abandono do seu pai, ela precisou fugir. Quer dizer, olha a força dessa mulher, tem que ser uma mulher muito forte para fugir, sobreviver nessa vida. E depois ela se casa. Quando ela acha que tá tudo bem, ela tem um porto seguro ali, o marido também morre. É aonde que alguma coisa deu ruim na mente dessa mulher, né? E ela se sente ali incapaz de prosseguir com a sua vida com seus filhos, é quando ela abandona. Tudo isso está muito relacionado aos abandonos que ela teve, porque ela sofreu vários abandonos nessa vida dela. Uma mãe que falece, que na mente de uma criança, quando seus pais morrem, o sentimento é de abandono. Então ela teve um abandono da mãe que morreu, abandono de um pai, depois o porto seguro dela, que é o marido, a família, esse homem abandona ela também, porque ele morre.
E dentro disso tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte até mesmo para abandonar aqueles filhos, entende? Então eu venho de uma mãe que, abandonada pela sua mãe também, ela precisou ser muito forte. E ela precisou ser forte agora até para não cometer a mesma coisa. Mas, consequentemente, se torna uma mulher controladora. Então, a mulher que controla o marido, é uma mulher que controla os filhos. Consequentemente, a gente nos tornamos filhos também controladores de certa forma, né? É o que eu falei. E eu também, como mãe, também fiz a mesma coisa. Como esposa dentro de casa, muito também, eu fiz isso também, né? E atraí alguém também para me relacionar, que é meu marido, também alguém que seu pai também teve seus prejuízos com a sua mãe, enfim, é o que eu falo. Então a gente acaba atraindo tudo aquilo que a gente exclui. Eu não quero, não gosto do comportamento da mãe, do pai, tudo que eu excluo, eu atraio. E dentro de toda essa dinâmica, a gente traz todos esses prejuízos. Deu para entender mais ou menos sobre o controlador? Deu para dar abrir uma esclarecida sobre como esse controlador ele se torna um controlador, as características desses controladores. Então nós falamos que ele se torna dentro de traumas que acontecem lá na sua primeira infância, lá dentro da tua família. Então eu trouxe para vocês também 3 tipos de controladores, que é um mediano, que é aquele ali que é um que fala muito, tudo ele sabe, tudo ele tem razão, e dentro daquilo que ele não é correspondido, ele se frustra, então ele vai achar ali um meio com que as pessoas fiquem mal e não tá aceitando ele. Então ele vai virar um controlador, ele vai virar meio uma vítima, exatamente para controlar toda aquela situação, para ter o controle daquelas pessoas. Nós falamos também, e esse mediano é aquele também que também, daí a gente vem pro oculto, né? O controlador oculto é aquele que é bonzinho, entendeu? Aquele que às vezes vai dar, não quero nada, de difícil, tudo, mas tudo isso é para ele ter as pessoas bem pertinho dele, para ele ter o total controle dessa situação, chamando a atenção dessas pessoas para ele. Esse daqui é o oculto, que é aquele também bonzinho, ele vai ser muito bonzinho, vai doar, porque na cabeça dele, se ele te dá, automaticamente você tem uma dívida com ele, né? Então você tendo uma dívida com ele, você não vai abandonar ele, você vai estar ali sempre por perto dele para estar fazendo alguma coisa por ele. Semana que vem vamos falar sobre o dependente emocional dos ciúmes. Quando a gente fala de controlador, o controlador e ciumento, ele tá na dependência emocional, que nós falamos ativa, né? Que é aqueles que, para controlar, eles têm uma ação, tá? E vamos falar um pouquinho do ciumento na semana passada. Como que é que esse ciumento, qual é a dinâmica dele dentro dessas relações, né? Desse controlador ciumento, desse dependente ciumento. Ser dependente, eu volto a falar para vocês, não é nada fácil para aquele que é controlador. Ele sofre também. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano controla a esposa, controla os filhos, tem o controle. Gente, ele também sofre, tá? Ele também sofre porque para ele exatamente não sofrer novamente lá tudo aquilo que ele sofreu, toda aquela dinâmica tão terrível, que foi muito difícil, tá? Vocês têm a ciência, todo controlador, ele sofreu algo muito, muito terrível, muito difícil. Então, para ele se defender, é uma autodefesa dele, ele precisa sim controlar todos, ele precisa estar atento, ele precisa estar ali, ele precisa estar alerta. Então, essa atenção traz para ele uma segurança de que ele não mais
será ferido, não mais ele sofrerá pelos mesmos danos que ele sofreu. É isso. Então, semana que vem estamos aqui novamente. Vamos falar sobre o dependente emocional, o ciumento, tá? Ciumento vai dar o que falar, né? Porque ciúmes é algo muito natural. Todos nós temos que ter um pouquinho de ciúmes, zelo, né? Na realidade é um zelo. Mas e quando esse zelo, ele sai da normalidade, né? É como controlador. Controle, todos nós temos que ter controle sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. E quando esse controle, ele aflora, é tudo isso que nós falamos hoje. Toda vez que esse controle, ele entra, né, nessa forma de controlador, de ser o controlador, ele é algo excessivo, que adoece o controlador e que também adoece o outro que está ao lado dele, né? Os familiares, amigos, enfim. E semana que vem vamos falar um pouquinho do ciumento, né? O ciúmes também é algo aí bem complicado também. É algo que também nos traz também alguns prejuízos para essa família e para esse indivíduo também, né? Vamos falar do indivíduo e quando for no último encontro, a gente vai sortear aqui algo para vocês bem especial e vamos falar também como deixar de ser um dependente, né? Isso é o mais importante, né? Agora vamos falar quem são, quais são as características e depois como deixar de ser, né? Lá na frente vamos falar sobre isso. Desde já quero agradecer vocês, quero agradecer a Vânia, quero agradecer a Juliana, a Caroline, a Jaque, a Hanna, a Fernandes aqui entrou também a Cília Santos entrou, está conosco. Rafael dos Santos também está aqui conosco. Então, o Abraão. Gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela confiança. E que vocês possam ter aí um final de semana aí abençoado. Um final de semana aí de bênção. E que nós possamos ter a consciência, tá? Tudo isso nós estamos trazendo aqui é para trazer a consciência do que é. E também dizer para vocês que tem como não ser, tá? A gente tem como vencer tudo isso, né? Eu falei um pouquinho da minha vida aqui, da minha história, para vocês saberem que talvez você tá aí e fala assim, aconteceu isso na minha vida, você não tá sozinho não, tá? Você não tá sozinho aqui. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo essa live, que vai assistir essa live, também tiveram histórias também bem difíceis, também, e também por conta dessas histórias, elas também tiveram comportamentos, né, adoecidos a ponto delas ter que procurar ajuda, procurar tratamento. Foi o que aconteceu comigo. A partir de algumas ações minhas adoecidas, alguns comportamentos, algumas dinâmicas, né, até dentro da minha família ali, eu falei do meu filho, né, que é autista, então dentro de todas essas dinâmicas, o copo encheu, eu fui atrás, né, de entender, de compreender aquilo. E o mais importante, eu comecei a compreender a mim, né, eu precisava me conhecer, esse autoconhecimento foi muito bom. E eu quero dizer para vocês que, para quem está nos assistindo, aqueles aí que não conhecem a terapia, quiser conhecer a terapia, nós estamos aí, nós estamos atendendo, tá? É só entrar em contato conosco pela bio, quem se interessar. E até semana que vem. Agradeço a vocês. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Viu, Ju? Te agradeço a Vânia que participou conosco aí. Semana que vem, se vocês puderem participar, pode fazer pergunta. Vamos aí, né, trabalhar sobre esse assunto que vai ser ciúmes, tá? Vai ser sobre ciúmes. Uma boa noite para vocês. Tchau. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês.